tudo como pediu, menos mostrando por que o batismo na fórmula trinitária não tem valor e por que hoje não vemos mais o poder de Deus agir como antigamente. Vou começar já, direto para o público, como se eu estivesse pregando diante de todos, na mesma linha do nosso estudo da comunidade cristã Justiça Divina, juntamente com o pastor Estevão. Vamos lá. Continuação do estudo Comunidade Cristã Justiça Divina, juntamente com o nosso irmão pastor Estevão. Amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Voltamos a falar agora e eu quero abrir o coração, quero escancarar a verdade diante de todos, para que ninguém mais fique enganado, ninguém mais ande na escuridão de tradições que não valem nada diante de Deus. Nós já provamos com a Bíblia na mão, já mostramos a história verdadeira, o único batismo que salva, que remite pecados e que liga o homem a Deus é exclusivamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vimos que a doutrina da Trindade não veio de Deus, foi inventada por homens séculos depois e que mudaram a forma de batizar para combinar com essa mentira que criaram. Mas agora eu quero ir mais fundo e responder uma pergunta que muitos de vocês já devem ter feito no coração. Por que hoje, nas igrejas, nas congregações, não vemos mais o poder de Deus agir como nos tempos bíblicos? Por que não vemos curas, milagres, sinais e maravilhas como acontecia com os apóstolos? O que está errado? E a resposta, irmãos, é dura, é verdadeira e dói ouvir menos, mas é preciso falar para que a gente volte ao caminho certo. Tudo está errado desde o princípio. Tudo está sem efeito porque a base foi trocada. A porta de entrada foi fechada e foi aberta nó de porta falsa, que não leva a lugar nenhum. Vamos entender ponto por ponto com a palavra de Deus. Primeiro, o batismo na fórmula trinitária não tem nenhuma eficácia espiritual. Eu quero dizer isso bem claro, bem alto, para que ninguém tenha dúvida. O batismo que é feito dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vale nada diante de Deus. Não limpa pecado, não liga você a Cristo, não abre a porta para receber o Espírito Santo, não tem poder nenhum. E eu vou provar por quê, com a própria Escritura. Porque não está cumprindo a ordem exata de Jesus. Quando o Senhor Jesus disse em Mateus 2, 8 e 19, batizando-os em nome, ele falou no singular, é em um único nome. Ele não disse em nomes, não disse em 3 títulos como se fossem nomes. Ele disse em nome. E nós já vimos qual é esse nome, é Jesus Cristo. Quando você usa expressões que não são nomes próprios, quando repete palavras que são só títulos, você não está cumprindo a ordem, você está fazendo outra coisa, uma cerimônia inventada por homens. E Deus não aceita obediência pela metade, não aceita substituições. Ou você faz exatamente como ele mandou, ou não tem valor nenhum. Lembrem do que aconteceu com Caim e Abel? Caim ofereceu do jeito que ele achou melhor. Abel ofereceu do jeito que Deus mandou. Deus aceitou de Abel e rejeitou de Caim. É a mesma coisa aqui. Deus determinou que a entrada na salvação é pelo batismo no nome de Jesus. Se você muda o nome, se usa outras palavras, você está oferecendo o que você inventou, não o que Deus ordenou. E Deus rejeita isso, porque só no nome de Jesus está a autoridade e o poder. A Bíblia diz em Atos 4 e 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se a salvação está só no nome de Jesus, como é que um ato que pretende dar a salvação pode ser feito em outros nomes ou títulos que não são nomes? É impossível, irmãos. É como se você tentasse entrar numa casa por uma porta que não existe. Você bate, você chama, você faz cerimônia menos, mas não entra, porque a porta verdadeira é outra. O batismo na fórmula trinitária é exatamente isso. Uma cerimônia bonita, que segue tradição humana, que todo mundo faz, mas que não conecta você a Cristo, não apaga o seu pecado, não muda nada espiritualmente, porque está faltando o principal, o nome que tem todo o poder. Porque os apóstolos nunca fizeram assim, e eles foram os que receberam a ordem. Se Jesus tivesse querido que batizassem dizendo Pai, Filho e Espírito Santo, os apóstolos teriam feito exatamente isso. Mas em nenhum lugar da Bíblia vocês vão encontrar isso. Em todos os casos, eles sempre usaram o nome de Jesus Cristo. Eles entenderam a ordem, eles cumpriram a ordem.
e o Espírito Santo confirmou a ordem com poder, milagres e maravilhas. Depois que mudaram a forma, no século IV, o que aconteceu? O poder foi embora, os milagres pararam, a presença de Deus se afastou, porque eles trocaram o que Deus determinou pelo que os homens inventaram menos, e onde não há obediência, não há poder de Deus. Então eu afirmo diante de todos vocês, o batismo feito sem o nome de Jesus Cristo é inválido, não salva, não liberta, não tem eficácia nenhuma. É só um ritual humano que deixa a pessoa achando que está salva, achando que está bem com Deus, mas na verdade continua fora do caminho, continua com os pecados, continua sem a presença do Espírito Santo. Segundo, por que não vemos mais o poder de Deus hoje? Tudo está errado desde o princípio. Agora eu quero falar daquilo que todo mundo vê, aquilo que todo mundo sente no coração. Nas igrejas de hoje, o que vemos? Vemos campanhas para pedir dinheiro, vemos festas, vemos entretenimento, vemos discursos bonitos, vemos pessoas tentando impressionar umas às outras. Mas onde estão as curas? Onde estão os cegos que voltam a ver? Onde estão os coxos que andam? Onde estão os mortos que ressuscitam? Onde está aquela força que fazia os inimigos tremerem, que fazia o pecado fugir, que transformava vidas de verdade? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, o poder dele não diminuiu. A promessa dele foi: e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E também disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Então por que não vemos isso hoje? Por que não acontece? A resposta é dura, é verdadeira, e eu vou dizer sem medo, porque tudo está errado desde a conversão. Vejam como é o caminho que as pessoas fazem hoje. 1. Elas chegam na igreja, ouvem uma pregação, se emocionam, aceitam a fé menos, mas não entendem nada direito. 2. Depois são batizadas na fórmula inventada pelos homens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batismo que não limpa, que não liga a Cristo, que não abre a porta espiritual. 3. Depois disso, ninguém lhes impõe as mãos para receber o Espírito Santo. Ensinam que já receberam quando creram, ou que é só esperar, ou que hoje não é mais para todos. 4. Então a pessoa fica ali, achando que é crente, achando que é salva, achando que tem o Espírito de Deus menos. Mas na verdade ela nunca entrou no corpo de Cristo, ela nunca teve o pecado apagado, ela nunca recebeu a verdadeira unção. E como é que o poder de Deus vai agir em alguém que nunca foi realmente conectado a Ele? Como é que os milagres vão acontecer se as pessoas não têm o Espírito Santo habitando nelas? Como é que os sinais vão seguir se não há fé verdadeira e obediência completa? É como se alguém tentasse ligar uma lâmpada, mas o fio está cortado, a tomada é falsa e a energia não chega. Meu Deus! A lâmpada não acende não porque a energia acabou, não porque a lâmpada é ruim menos, mas porque a ligação está errada desde o começo. E é exatamente isso que vemos hoje. Muito discurso, mas sem poder. Muitas promessas, mas sem cumprimento. Muita aparência de santidade, mas sem transformação real. Muito pedido de dinheiro, muita campanha, muita vaidade menos. Mas nenhum milagre, nenhuma cura, nenhuma manifestação do Espírito como nos tempos bíblicos. Porque a base foi trocada, a porta de entrada foi mudada, o caminho que Deus estabeleceu foi deixado de lado, e os homens inventaram outro caminho que parece certo, mas que não leva a nada. Amados irmãos, Deus não mudou, Jesus Cristo é o mesmo, o poder dele é o mesmo de sempre, a promessa dele é para todos os tempos, mas ele não confere o seu poder a quem anda na desobediência. Ele não confirma com milagre o que não é da sua vontade. Ele não dá a sua glória para quem segue tradições humanas. O que precisamos fazer agora? Voltar ao caminho verdadeiro. Diante de tudo isso, o que nós da comunidade cristã Justiça Divina, juntamente com o nosso irmão pastor Estevão, queremos dizer para vocês? Nós queremos chamar vocês de volta. Nós queremos mostrar a verdade que foi escondida, para que vocês possam sair do engano e andar no caminho que realmente tem vida, poder e salvação. Se você foi batizado dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te digo com toda a autoridade da palavra de Deus, esse batismo não valeu. Você não foi realmente batizado. Você não entrou em Cristo.
Você não teve os seus pecados apagados. Mas não fique triste, não se desespere. A solução está na Bíblia, está bem diante de nós, como vimos no caso dos discípulos de Éfeso. Eles tinham fé, tinham sido batizados menos, mas da forma errada. E o que Paulo fez? Ele ensinou a verdade e batizou eles novamente da forma correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo depois impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, falaram línguas e profetizaram, menos o poder de Deus desceu sobre eles. É exatamente assim que tem que ser hoje. Se você quer realmente ser salvo, se você quer realmente ter o pecado apagado, se você quer realmente receber o Espírito Santo e ver o poder de Deus agir na sua vida, na sua família e na sua comunidade, reconheça que o caminho que você seguiu até hoje estava errado, que a tradição humana te enganou. Arrependa-se de verdade, volte o coração para Deus, seja batizado exclusivamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma válida, a única que Deus aceita, a única que tem poder para remir pecados. Depois do batismo correto, receba a imposição de mãos de servos de Deus que andam na verdade, e você vai receber a unção do Espírito Santo. O poder de Deus vai vir sobre você, e os sinais vão começar a seguir a sua vida. Quando nós voltarmos a fazer as coisas do jeito que Deus mandou, sem mudar nada, sem inventar nada, sem misturar tradição com verdade, menos a glória de Deus vai voltar. Os milagres vão acontecer novamente, as curas vão se manifestar, os demônios vão fugir, e o nome do Senhor vai ser glorificado como nos primeiros tempos. Amados irmãos, não se deixem enganar mais por aparências, por igrejas grandes, por líderes famosos, por dinheiro ou por sucesso humano. Lembrem, o que vale é o que está escrito na palavra de Deus, o que foi praticado pelos apóstolos, o que tem a confirmação do Espírito Santo. Nós, da comunidade cristã Justiça Divina, juntamente com o nosso irmão pastor Estevão, estamos aqui para dizer a verdade, para apontar o caminho certo, para chamar vocês de volta à fé pura, sem mistura, sem erro, sem engano. Deixem de lado o que os homens inventaram, voltem para o que Deus ordenou, batizem-se no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, recebam o Espírito Santo pela imposição de mãos, e verão que o mesmo Deus que fez milagres antigamente, que curou os doentes, que ressuscitou os mortos, Ele vai fazer o mesmo hoje, na sua vida, na sua casa, na sua comunidade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A culpa não é dele, menos a culpa é nossa, que trocamos a sua ordem pelas nossas invenções. Mas agora que a verdade foi revelada, que foi escancarada diante de todos, que ninguém tenha desculpa. Voltem para o caminho e verão a glória de Deus se manifestar com todo o seu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o único que salva, o único que liberta, o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém e amém. Tá vendo aí, meus irmãos? Tudo baseado nas escrituras. Não é palavras jogadas ao vento. A gente tem que ter noção. Nem tudo que os outros falam quer dizer que é a verdade. É igual nós estávamos estudando. Interpretação tem várias, mas revelação da palavra é uma só. Por que os discípulos batizaram só em nome do Senhor Jesus Cristo e não em nome da Trindade? Ela já deixou bem explicado por quê. Então agora cabe a você analisar e fazer o seu julgamento. Porque eu me batizei em nome da Trindade, mas quando eu entendi que o batismo é em nome do Senhor Jesus, eu me batizei novamente em nome do Senhor Jesus e não tem pecado nenhum nisso, porque muitas pessoas foram rebatizadas, porque é melhor você dar um passo para trás para poder fazer o que é certo, do que permanecer caminhando para frente, mas em caminho errado, que vai te conduzir à perdição eterna. Porque a verdade está aqui, ó, dentro das escrituras. Lê o livro de Atos, lê que tudo é voltado ao Senhor Jesus Cristo. Quem que expulsa demônio? No nome de quem? Qual que foi o nome que recebeu toda a autoridade? Quem que é o unigênito de Deus? Quem que é o Salvador? Quem que merece toda a honra e toda a glória? Quem que é aquele que o Senhor falou, tudo que pedindo, crendo no meu nome, no nome do Senhor Jesus. Agora, depois de toda essa honraria, você vai nascer de novo, não no nome dele, mas em título? Para pensar, meus irmãos. A realidade é uma só. Fomos enganados pela religião, falsos mestres,
falsos pastores, Pedro, Paulo, todos eles avisaram que eles ia vir no nosso meio, mas não era de nós. E eles estão aí, comendo a gordura e tosando a lã das ovelhas. E muitos estão adorando isso. Mas Deus nos levantou para pregar a verdade. Creia.